Tá, então vamos lá. Vamos dar uma revisada rapidamente aqui na função de segundo grau. Função de segundo grau, nós sabemos que o que é característico dela, né? É o expoente estar elevado ao quadrado. E aí, qual é a forma de uma equação de segundo grau? F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, né? E aí, esse a aqui, ele está relacionado, né, com a concavidade estar voltada para cima ou para baixo. Então, o ar maior que zero quer dizer que o coeficiente é positivo. A concavidade vai estar voltada para cima. O ar menor que zero, ou seja, o ar negativo, a concavidade vai estar voltada para onde? Para baixo. E além disso, por exemplo, quanto maior é o coeficiente A, mais aberta é a concavidade da parábola. Por exemplo, um A 0,7, por exemplo, quando o A é igual a 0,7, a concavidade vai ter essa abertura aqui. Agora, quando o A, por exemplo, é igual a 3, ela vai ser muito mais aberta, vai ser muito mais abertona. Ó. Pode perceber, né? Essa questão da abertura aqui, ó. Só informação também que é interessante, beleza? Então, beleza. Então, se o A é positivo, a concavidade está voltada para onde? Está voltada para cima. Então, vai estar desse jeito aqui, ó, no eixo. Se o A é negativo, a concavidade está voltada para onde? Vai estar voltada para baixo. Então, quando o A é negativo, né, a concavidade está voltada para baixo. E aí, o coeficiente B, né, basicamente falar se nossa função ela vai ser crescente ou decrescente. Então, esse aqui, né, fala se a função é crescente ou decrescente. Então, o B positivo, a função é crescente. O B negativo, a função é decrescente. E o termo C? O termo C, né, é onde a parábola ela intercepta o eixo Y. Onde toca, né, o eixo Y. No caso, como ela está tocando o eixo Y aqui, isso aqui seria o nosso coeficiente C. Beleza? E no mais, isso aqui é o que é mais importante. Além disso aí, também é interessante lembrar, né, sobre o y do vértice e o x do vértice. Nós sabemos que toda parábola ela tem valor máximo e também tem valor mínimo. E aí, por exemplo, vamos pegar aqui alguns exemplos. Vou pegar aqui alguns exemplos, por exemplo. A parábola, né, em função do seu coeficiente A, ela pode estar voltada para cima. E aí, por exemplo, ela tem o x do vértice aqui, o y do vértice aqui no eixo Y. Ou ela pode estar voltada para baixo, quando ele é negativo, né? E aí, por exemplo, aqui vai estar o x do vértice e aqui vai estar o y do vértice. Né, que são informações muito importantes. Além disso, também é importante lembrar, isso aqui quero que tu fique bem gravado, né? Porque é o que a gente vai precisar para responder essa questão. Além disso, eu quero que tu lembre aí também, né, que a gente utiliza lá uma forma, né, para descobrir os valores das raízes da equação de segundo grau. E o que seriam as raízes de uma equação de segundo grau? As raízes, né, é basicamente o ponto onde x intercepta o eixo das abscissas. No caso, seria aqui, é onde a parábola intercepta, ela intercepta, botar cruza, né, o eixo x. Que é o famoso eixo das abscissas. Beleza? O eixo x é o eixo das abscissas, o eixo y é o eixo das coordenadas. Outra coisa que é importante a gente lembrar, né, é em relação ao delta. O delta é a forma de encontrar essa raiz, né? Quando a gente quer encontrar a raiz de uma equação de segundo grau, a gente fala que x é igual a mais ou menos o coeficiente b, né? Mais ou menos b, que multiplica a raiz, né, do delta, dividido por 2 vezes o coeficiente a. E o delta, né, ele é b ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c.
Beleza? Vou botar aqui para tu lembrar. Além disso, é importante lembrar que o x do vértice, ele é menos o coeficiente b dividido por 2 vezes o coeficiente a. E o y do vértice é igual a menos o delta dividido por 4 vezes o coeficiente a. E aí, isso aqui são informações básicas e importantes que tu precisa ter para dominar, né, o conteúdo de funções do segundo grau. Além disso, né, tem uma forma mais avançada da gente estar respondendo as questões de função do segundo grau. E aí, se tu não viu, eu quero te mostrar agora a forma canônica e a forma fatorada, que são ferramentas matemáticas muito importantes para a gente conseguir resolver de maneira mais rápida, né, as questões que vão estar abordando equação do segundo grau. E é o seguinte, tem a forma fatorada de uma equação de segundo grau. E aí, o que fala a forma fatorada de uma equação de segundo grau? Ela fala o seguinte, ela fala que o y é igual a x menos x1 e vai ser multiplicado por x menos x2 vezes o coeficiente a. E aí você vai se perguntar, o que é x1, o que é x2? x1 são as raízes. Isso aqui é a raiz 1. E isso aqui é a raiz 2. O a, né, é o coeficiente angular da parábola. E aí, quando é que eu utilizo a fórmula canônica para responder uma questão? É muito comum, por exemplo, no Enem, as questões darem a lei de formação da função e a partir disso pede o gráfico. Então imagina que a gente não tivesse esse gráfico aqui, ó. Como é que eu saberia montar esse gráfico? Eu saberia montar o gráfico a partir da lei de formação, né? Ou então é muito comum também a questão ela dar apenas o gráfico e pedir para a gente chegar na lei de formação através do gráfico. E a fórmula fatorada, ela serve justamente para isso aí. A fórmula fatorada é para, juntamente com a canônica, é para que só eu analisando o gráfico eu consiga chegar na lei de formação. Então, beleza. Primeiramente, né, fórmula fatorada. Já te explico em quais situações você vai utilizar cada uma. A segunda ferramenta é a fórmula canônica. Forma canônica, na verdade. E a forma canônica, ela fala que o y é igual a x mais x do vértice elevado ao quadrado vezes o coeficiente a mais o y do vértice. Essa aqui é a fórmula canônica. Essa aqui é a fórmula fatorada. Peraí, que não ficou bonitinho. E aí, quando é que eu utilizo a fórmula canônica? Quando é que eu utilizo a fórmula fatorada? A fórmula fatorada, né, eu vou utilizar basicamente sempre que eu tiver as duas raízes da equação mais um ponto da parábola. E a fórmula canônica eu vou utilizar praticamente, né, toda vez que eu tiver x do vértice e y do vértice e quando eu tiver também um ponto da parábola. Então, por exemplo, se a questão ela te der um gráfico da seguinte forma. Ela foi lá, né, deu lá o gráfico e tal, e pediu, por exemplo, a lei de formação através do gráfico. A questão, ela deu esse modelo de gráfico aqui, ó. Ela falou que aqui é 5, falou que aqui é, por exemplo, 6, e ela te deu um ponto, esse ponto aqui é aleatório. Por exemplo, falou que aqui é 3 e aqui é menos 4. E aí, como é que tu ia extrair, né, a lei de formação disso aqui? E aí, como eu te falei, se a gente tem as raízes, se eu tenho as duas raízes, raiz 1, raiz 2, e eu tenho um ponto, né, eu tenho esse ponto aqui, é 3 e 4, eu vou utilizar a fórmula fatorada, beleza? É só utilizar que tu encontra rapidamente a lei de formação. Se a questão der, por exemplo, esse modelo de gráfico aqui, ó, já vai me formar o x do vértice e o y do vértice em um ponto, eu utilizo a canônica. Por exemplo, a questão me deu isso aqui. Ela falou que
Aqui é 3. Falou que aqui é menos 6. E ela me deu esse ponto. É 2, por exemplo. E menos 3. Então, se eu tenho lá x do vértice, y do vértice e tem um ponto, eu utilizo a fórmula fatorada. Fórmula canônica, na verdade, beleza? Então, esse aqui é só para mais título de curiosidade. Mas no Enem mesmo, isso aqui me salvava muito. Porque o fato de eu saber a fórmula canônica, a fórmula fatorada, me dá muita agilidade na hora de responder as questões. E eu vou pegar essas anotações aqui, jogar ela aqui para baixo. E vamos começar, então, a fazer a resolução da tua questão. Beleza? Tipo, uma questão que é até básica. Só que é interessante, né? Porque esse básico tem que ser muito bem trabalhado. Porque se você não trabalhar essa parte mais básica de função de segundo grau, quando chegar lá na hora da prova, quando tu pegar uma questão mais difícil, provavelmente também não vai conseguir. Aí, beleza, vamos ler a questão. Temperatura em graus centígrados no interior de uma câmara é dada por F de T é igual a T ao quadrado menos 7T mais 10, onde T é medida em minutos e está representado no gráfico abaixo. Nessas condições, a temperatura mínima em graus Celsius é... Beleza, vamos lá. O que esse gráfico aqui está informando? A questão falou que T, né, é minutos. Então, isso aqui, que está nesse eixo aqui, é tempo. E aí a temperatura está onde? A temperatura está aqui, ó. Isso aqui é a temperatura. E aí, onde é que eu tenho a temperatura mínima? Aqui, como você bem marcou. Então, o que eu estou querendo descobrir? Estou querendo descobrir y do vértice. Beleza, questão bem tranquila. Vou lá, calculo o y do vértice. A questão já até me deu a lei de formação. Ela falou que f de x, f de t na verdade, né? É igual a t ao quadrado menos 7t mais 10. Pronto, tenho todas as informações aqui. Vamos lá, vamos calcular o y do vértice. Acabei de falar, né, pra você que o y do vértice, ele é menos o delta. E quem é o delta? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Beleza? Quem é o b aqui na questão? O b é o 7. Então vai ficar quanto? 7 ao quadrado. Menos 4 vezes o a. Quem é um a? O a é 1. E quem é um c? O c é 10. Beleza? Então aqui na verdade é menos 7. Aqui ele tá negativo. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui mais bonitinho. Senão você depois tu não entende. B ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, dividido, né, por 4 vezes o coeficiente a. Então vamos lá, o y do vértice vai ser menos, o b a gente acabou de falar que é o menos 7, menos 4 vezes o a que é 1, vezes o c que é 10. Dividido por 4 vezes o coeficiente a, que é 1 também. Então o y do vértice vai ser menos 7 ao quadrado, 49, menos 40. Dividido por quanto? Por 4. Aí, 40 menos 49, né? 40 menos 49 vai dar, né, menos 9. Dividido por 4. E aí, 4 dividido por 9, dividir por 4 é dividir por 2 duas vezes. E aí, tipo assim, 9 dividido por 2 é 4,5. 4,5 dividido por 2 é 2 menos 2,25. Então, o y do vértice ele é menos 2,25. E aí, aqui no y do vértice está o quê? Ela fala em temperatura, né? Então, é menos 2,25 graus Celsius. Beleza? Então, é uma questão bem basicazinha, só para você manipular x do vértice e y do vértice. Então, gabaritei a letra D.